Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Ana Paula, estou aqui para mais uma leitura coletiva, intuitiva, e essa semana eu estou fazendo leitura sobre signos, para os signos, dedicada para os signos. E eu confesso que é a terceira vez que eu vou gravar para os signos de água, e cada vez tive um problema diferente em relação ao áudio. Então, aqui o primeiro alerta, aqui no caso, eu vou começar com Câncer, mas é Câncer, Escorpião e Peixes. Primeiro alerta para os signos de água dessa semana é: tem alguém que está querendo silenciar vocês? Não permita que alguém tente calar a sua voz, que você seja ouvido, né? Porque já é a terceira vez e todas as vezes o microfone desligou, cada vez eu tive um problema diferente, então nada que acontece na leitura é por acaso. Então eu primeiramente quero deixar essa mensagem: não se deixe calar, tá bom? Aquilo que você precisa falar, precisa ser dito, você saiba se colocar, tanto para Câncer, quanto para Escorpião, quanto para Peixes. Saiba colocar sua voz no mundo, tá? Não deixa passar, não. Saiba conversar, a gente não precisa se agredir, a gente não precisa sair atropelando todo mundo, né? Eu sempre falo isso, mas é importante saber se colocar no mundo, né? Então, vou começar aqui com Câncer, pela terceira vez. Vamos lá, Câncer que tá no Sol agora, né? Aniversariante de Câncer. Vamos ver qual é a carta. Olha, as honras. Então, realmente muito positiva a energia de Câncer. Você tá na energia solar, realmente, né? Essa carta de Sol, carta das honras, falando sobre receber um reconhecimento, sobre você querendo receber e você recebendo um reconhecimento. Vou tirar aqui 3 cartas do tarô do arco-íris para a gente ver sobre o que exatamente a gente está falando, mas pode ser no seu trabalho, pode ser em qualquer parte da sua vida, né? Você está recebendo esta honraria, né? Está sendo reconhecido. Olha, 8 de paus, então realmente é como se a energia tivesse do universo, sabe? As coisas ao seu redor estão se movimentando realmente em alta velocidade para que você consiga alcançar algum objetivo muito específico que realmente faz com que você se sinta honrado. Aqui no 7 de ouros também fala sobre a colheita, então, mais uma vez, confirmando essa energia de você alcançando um objetivo, né? De você chegando a algum lugar, de você conseguindo se posicionar, se colocar de uma maneira que seja justa para você, que você traga a sua voz, que você se coloque nessa situação. Aqui tem o arcano da morte, né? Tá falando sobre uma finalização, tá falando sobre uma renovação, um recomeço. Então, essa semana, né, como vocês estão aí em período de fazer aniversário, realmente a mandala astrológica de vocês está iniciando novamente, né? Um novo ano de vocês está começando agora. Então, nessa energia da morte aqui, com essa questão das honras, eu acredito que é importante que vocês finalizem mesmo um ciclo ligado a alguma área da vida de vocês e que isso vai fazer com que vocês se sintam realmente honrados, que vocês se sintam realmente valorizados. Olha só que energia bonita, energia da Rainha de Paus, energia do compartilhar. Então, confirmando mais uma vez que, olha, assim como vocês têm muito a receber, vocês têm muito a ofertar, né? É uma energia muito abundante, muito bonita, uma energia de manifestação aqui para vocês essa semana, confirmando mesmo, tá bom? Agora eu vou para a energia de Escorpião. Vamos lá, Escorpião. Pela terceira vez também, lembrando, né? Então vamos lá para ver o que tem para chegar para Escorpião aqui essa semana. Vamos concluir a estrela da mulher. Olha, essa energia aqui está falando sobre se você for mulher, fala sobre você. E se for um homem, né? Se identifica como um homem, então é sobre uma mulher importante para você. Uma figura, mãe, amiga, filha, namorada, uma colega, uma amiga especial, uma pessoa que seja referência para você. E no caso, se for uma mulher mesmo,
é sobre você mesma. Vamos ver o que a gente precisa falar sobre você mesma. Vamos ver o que é essa energia aqui. 3 cartas. Vamos lá. Olha, a justiça. Estão falando sobre uma questão, né, de equilibrar uma situação, né, para você. Os enamorados e a estrela. Só arcano maior. Olha só. Aqui, colocando esses 3 juntos, eu diria que é importante que você se concentre em fazer alguma escolha que tem muito peso na sua vida, né? Na energia dos enamorados. Essa escolha para você pode não ser muito fácil, porque ela envolve mais pessoas, né? E você está tentando ser justo, está tentando não prejudicar ninguém, né? Aqui a energia da estrela fala muito sobre a cura, então eu acho que você não está na intenção de prejudicar ninguém, né? Você mesmo pode estar se curando de alguma coisa, né? Como eu disse, a mulher sobre ela mesma, o homem pode ter uma mulher que está passando por esse processo de uma cura, de alguma situação que pode ser física ou psicológica, um trauma, uma situação mais pesada, uma situação mais difícil, e de repente essa pessoa precisando se equilibrar para fazer algumas escolhas para poder conseguir superar esse desafio. Essas cartas são muito significativas para a gente falar em uma semana em uma leitura curta. Mas o primordial é isso, é a necessidade de refletir bem sobre o que escolher, como escolher. Estou pegando aqui uma carta do Osho, tá? Olha que linda, Rainha de Ouros. Outra rainha, né? Já é a segunda da mesa hoje. Vocês estão merecendo, já que é a terceira vez que eu estou tentando concluir a leitura para vocês. Rainha de Ouros, muita abundância, muita fartura. Aqui para mim a Rainha de Ouros fala sobre um posicionamento mesmo na vida, né, de alguém que está numa situação de grande estabilidade financeira, num patamar da vida que de repente consegue estar estabilizada, que está se sentindo realizada, mas que de repente algum processo emocional, né, como eu falei aqui, alguma situação que te desgastou, que te deixou mal e que você está agora precisando escolher melhor como agir em relação a isso, né? Como proceder de maneira mais justa. Acho que aqui com essa energia da Rainha de Ouros, né? Com esse florescer aqui, mostra que você está numa energia de muita maturidade. Então, isso para você, por mais que seja delicado, você vai conseguir superar esse obstáculo. E falando sobre a questão da voz, né, de não se deixar silenciar, que eu falei para os 3 signos, aqui também é importante para ser justo que você se faça ser ouvido, né? Mais uma vez falando sobre isso, tá bom, Escorpião? Agora vamos para Peixes. Renovando esses votos de se faça ser ouvido, que eu coloquei para os 3 signos. Então, estou toda hora reafirmando, porque acho que é muito importante deixar isso aqui gravado para vocês. Vamos lá, começando. Descoberta. Olha só, uma carta bonita, uma carta de lua. Então, assim, pode acontecer de que vocês vão realmente aí descobrir alguma coisa que vocês ainda não têm acesso. Chegue para vocês uma informação que vocês ainda não possuem, né? E que aqui para mim parece positiva nessa energia aqui dessa carta. Ela me parece uma informação positiva, mas eu vou confirmar aqui no tarô do arco-íris, tá bom, tarô? Fala pra gente sobre essa energia da descoberta. Do que se trata essa descoberta? Essa carta fica até fácil da gente fazer a pergunta, né? Para contextualizar. O que a gente precisa saber sobre isso?
7 de copas, ilusão. Tem alguma situação que você vai ver que você está se iludindo, tá? 3 de espadas. E pode ser um pouco delicado para você, né? Essa questão de. Porque pode ser um auto-engano, tá? Não necessariamente pode ser de outra pessoa. Pode ser você mesmo, se enganando, se iludindo, não querendo ver uma situação. E nesse 3 de espadas, você chegando à conclusão de que realmente não dá mais para não ver, né? A carta da descoberta já deixou isso claro, né? Que essas informações vão chegar, então as notícias vão chegar e você precisa estar firme, né? Aqui, olha, no Rei de Ouros, para mim, tem muito essa energia de estabilidade. Como, né? Peixes por si só já é um signo de água, um signo muito fluido, de pessoas altamente intuitivas, de pessoas que têm mais dificuldade para ir para o elemento terra mesmo, né? Por natureza. Então, aqui nesse Rei de Ouros, para mim, fica uma energia de aconselhamento, de complemento. Parece que seria a forma de como você poderia agir nessa situação com muita firmeza, com os pés no chão, com muita coerência, para que isso não afete na sua matéria, no caso aqui na sua vida financeira, né? Porque pode ser ligado a dinheiro, porque veio o Rei de Ouros, né? Então, para que você não se prejudique, o pedido aqui é que você seja tão, tão mais atento, atenta quanto um rei de ouros a todos os mínimos detalhes, dê um passo de cada vez, seja bastante minucioso nas suas escolhas, pensando um pouco sobre o amanhã, para que você não se prejudique. E aqui no tarot do Osho, como conselho, vamos ver o que que vem. Uma carta do Osho, tá lá. O fardo. Olha, aqui, né, essa carta ela tem um olhar assim para mim que eu acho que ela tanto pode ser negativa quanto pode ser positiva, depende muito do contexto do jogo. Porque muitas vezes a gente olha e fala, ah, você está caminhando para águas mais claras, e muitas vezes a gente olha e fala sobre a questão, você está caminhando, mas você está numa situação de peso, né? Então, aqui, de acordo com essa descoberta que vai acontecer, contextualizando com o 3 de espadas e esse 7 de copas, eu acredito que seja uma questão de você lidando com encarar a realidade de que precisa realmente ir para águas mais tranquilas, ir para uma situação mais clara através dessa descoberta, lidando melhor com essas informações, lidando melhor com essa situação, indo em direção a um esclarecimento ainda maior, indo em direção a essa estabilidade e em relação ao três de espadas, confrontando essa sensação de decepção, de traição, né, que vem do três de espadas, para que esse peso, né, saia de cima de você. Ou, como eu sempre coloco quando eu vejo essa carta, que pode ser que você se sinta pesado, como também pode ser que você se sinta pesando em alguém. Então, para que você consiga equilibrar essa balança aqui, para que se torne mais justo para cada um, né? A energia, acho que do Rei de Ouros aqui, traz para gente esse olhar de valor a cada passo, né? Cuide da sua matéria, então cuide das suas finanças, do seu dinheiro, da sua estrutura material mesmo na vida, né? Para que você consiga seguir para um caminho mais leve para você. Que essa descoberta aqui te traga luz, clareza e mais felicidade, sabedoria. Tá bom, peixes? Bom, pessoal, finalmente terminei a leitura dos signos de água dessa semana com um certo atraso,
Mas espero que tenha feito sentido para vocês. Um beijo e até a próxima.